Salut! Aqui é a Maria Rita do Quero Falar Francês e essa é a nossa segunda aula da maratona de francês. Nessa série de vídeos eu mostro como qualquer pessoa é capaz de aprender francês com um método mais simples, mais fácil e em menos tempo. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo de um método mais didático e efetivo que eu comentei na aula passada. Para você também aprender, compreender e falar o francês em 6 meses. Claro que tudo dependerá do seu esforço e dedicação para você dominar o francês, assim como você também domina o português. Nós teremos inclusive uma aula de francês completa para você já aprender o passo a passo, para você colocar em prática e já colher os resultados. Na nossa última aula, nós já aprendemos quais são os pilares para um aprendizado mais efetivo e o que não devemos fazer se nós queremos aprender francês mais rapidamente. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, basta você clicar no botão aqui acima ou ao lado para assistir esse vídeo. Faça a atividade que eu proponho no primeiro vídeo e depois volte para cá conosco. Mas antes de começarmos, eu queria expressar a minha gratidão por todos vocês. Eu fiquei muito contente de ver todos os comentários e todo o empenho e dedicação de vocês com a primeira atividade na primeira aula. Que bom saber que todo o nosso esforço aqui desse lado da maratona está sendo compensado pelo empenho e participação de cada um. Então, vamos ao que interessa. Como você aprende francês? Você aprende francês mais rapidamente se você fizer uma única coisa. Se você ler e ouvir o francês todos os dias. Ou seja, se você tiver um contato frequente, regular e diário com o francês. E por que isso funciona tão bem, independente da sua idade, independente se você está começando do zero ou se quer melhorar o seu francês? Porque é esse contato diário que te ajuda a não esquecer. O nosso cérebro ele é bem preguiçoso, para falar a verdade. Então, se você estuda um pouco de francês hoje e não faz mais nada nos próximos dias, você não vai se lembrar de nem metade do que você viu no dia anterior. Eu acho que você já passou por isso, inclusive achou que era um problema só seu, mas não. Acontece com todos nós. Lembre-se, somos todos iguais. E é por isso mesmo que estudar 1 ou 2 vezes na semana não é eficiente e demora tantos anos. O que você precisa é de um contato regular, frequente com o francês. Esse é o segredo. Mas como você vai fazer isso? Vamos lá, agora eu vou mostrar um método didático que vai te ajudar com o teu aprendizado, aprendendo e memorizando o francês mais rapidamente. Você vai precisar de somente 5 passos. Lembre-se que no primeiro vídeo nós vimos que escolher o material correto é um dos pilares para você aprender o francês de um modo mais rápido. E que material é esse? Para começar, você vai precisar de pequenos textos ou diálogos em francês que tenham a tradução em português. Assim, você irá começar o seu estudo compreendendo tudo o que está acontecendo, assim como nós vimos com o bebê. E esses textos devem ter o áudio narrado por nativos, pois você precisa desde o primeiro dia acostumar os seus ouvidos com a forma e a entonação que os franceses falam. Muitas pessoas inclusive me escreveram na pesquisa que um dos seus maiores problemas é a compreensão oral, ou seja, é entender o que os nativos falam. Pois bem, para você não ter esse problema, você precisa sim ouvir nativos falando desde o primeiro dia. E esses diálogos devem trazer situações do dia a dia para você conseguir visualizar toda a situação e aprender o idioma mais facilmente, e isso é bem didático. Agora, qual será o primeiro passo? Primeiro, você irá ler a tradução do diálogo para você entender o contexto e o que se passa. Algo bem simples, mas que irá te preparar para as próximas etapas. Segundo, você vai estudar o texto em francês. Você vai comparar frase a frase, ou seja, a frase em francês com a tradução em português. Pois assim, você vai começar a assimilar o significado das palavras. Pegue uma frase em francês e compare com o português. Faça várias vezes, até assimilar bem e compreender o significado das palavras. Terceiro, agora você vai usar o áudio enquanto você faz a leitura do texto em francês, para ver como as palavras são pronunciadas enquanto você vai assimilando o significado delas. Faça isso mais de uma vez, quantas vezes forem necessárias. Após fazer isso várias vezes, você vai sentir um estalar nos ouvidos. Essa é a hora que você percebe que realmente evoluiu, pois o narrador parece falar mais lentamente e você já compreende tudo e nem precisa mais acompanhar a leitura do texto. E aqui vai uma dica.
A gente acha que não tem tempo para aprender um idioma, não é? Mas você tem tempo sim. Quer ver? Aproveite aqueles tempos ociosos que nós perdemos do congestionamento no trânsito, no ônibus, no metrô, ou aquele momento gostoso, né, de passar roupa, fazer faxina, ir na academia, ou esperando uma consulta médica, por exemplo, para escutar e aprender francês. Agora tem o quarto passo. Aqui nós vamos aprender uma técnica muito simples e poderosa para aprendermos a pronunciar bem o francês. E esse foi um dos pontos também que muitas pessoas falaram para mim na pesquisa que tinham dificuldade. Como melhorar a pronúncia? Você irá melhorar a sua pronúncia através da chamada técnica de shadowing. Do inglês shadow significa sombra, certo? Então, qual é a ideia por trás disso? A ideia é você seguir e acompanhar a fala do narrador, falando o que ele fala em voz alta, e como você trabalhou bem a sua compreensão e o som das palavras no passo anterior, agora é hora de você trabalhar a sua pronúncia. Você pode começar frase por frase. Ouça o narrador e repita. Faça várias vezes. Depois, passe para frases mais longas e você vai avançando até acompanhar o narrador ao longo do diálogo todo. Se quiser, você pode inclusive gravar a sua voz para ir comparando e ir aperfeiçoando. Para fechar, nós vamos para o quinto passo, que é colocar em prática. A prática é um passo essencial e, por vezes, deixado de lado pelos alunos. Ela fecha um ciclo de aprendizado, nos ajudando a reter a informação na memória de longo prazo, sabe? Aquela memória que guardamos por muito tempo. Mas o que fazer nesse momento? Você pode escrever frases ou pequenos textos com todo o vocabulário que você aprendeu. Aproveitar a hora do banho e imaginar uma cena na cabeça e falar o que os personagens conversam entre si em voz alta. Ao longo do dia, falar para você mesmo as atividades que você está fazendo em francês, mesmo que sejam frases simples. Se está lavando a mão, fale em voz alta, je me lave les mains. Muitos alunos acham que tais atividades são banais, mas são elas que realmente vão te mostrar se você realmente aprendeu ou não. Então, uma dica de ouro, não pule, faça. Seguindo esse método, você verá que irá aprender naturalmente francês, pois você estará seguindo o passo a passo que o seu cérebro utiliza e precisa para armazenar uma informação na sua memória. Era assim que você fazia quando era bebê. Agora é só continuar da mesma forma para aprender mais facilmente. Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula prática, né? Então, tudo que a gente viu essa semana, a maneira que vocês vão fazer para estudar em casa, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção. Eu queria falar para vocês que todo esse material que está aqui, tem um link aqui abaixo, onde vocês vão poder clicar, vocês vão poder fazer o download, e vocês vão poder imprimir, vai ter o diálogo para vocês ouvirem, fazer o passo a passo, como eu expliquei antes para vocês. Então, eu vou dar só uma explicaçãozinha bem rápida aqui, como vocês vão fazer. Primeira coisa que eu falei, vocês vão ler o diálogo em português, né? Então, aqui vocês têm o diálogo em francês e o mesmo diálogo em português. Primeiro você lê o diálogo, você se inteira de como é a situação, quais são os personagens, né? O que está acontecendo. E aí, depois que você leu e viu como está funcionando o diálogo, você vem para o lado esquerdo, onde você tem o mesmo diálogo em francês. E daí você vai ver, primeira frase, Salut Marc. O que é Salut Marc? Aí você fala, oi Marc. Aí vem a resposta do Marc, Salut, ça va? Então ele está falando, oi, tudo bem? Aí a resposta do Arnaud, oui, pas mal, et toi? Sim, nada mal, e você? Aí continua, super, voilà Natalia. Então você fala, super é super, não, atenção, é legal, legal, essa é a Natália. Aí vem a resposta do Arnaud, bonjour, Natalia, tu n'es pas française? Bom dia, Natália, você não é francesa? Aí ela vai responder, non, je suis espanhola. Não, eu sou espanhola. E por aí vai. Então você vai ver que no começo você tem um diálogo entre dois amigos de maneira informal. Eles estão usando salut um para o outro.
Quando chega na hora do Arnaud conversar com a Natália, que é uma pessoa que ele não conhece, ele já muda, ele fala bonjour, Natalia, tu n'es pas française. Então, como ele não conhece a Natália, ele vai usar um cumprimento mais formal. E várias coisas vocês podem observar nesse diálogo, inclusive a formação da frase em francês. Tem muita gente que fala para mim, mas eu não sei como escreve em francês. Gente, francês é a mesma ordem do português. Vocês vão ter o sujeito, o verbo e o predicado. Então, você tem aqui, je suis espanhola. Você vai ver, eu sou espanhola. É exatamente a mesma formação do português. Então, fica bem mais fácil para formar uma frase, não é verdade? Nesse diálogo, eu aproveitei para mostrar para vocês como ele é simples. O verbo être, que é je suis. Depois vocês têm aqui tu es, que é o primeiro verbo que geralmente eu ensino para os meus alunos, que é o verbo ser e estar. Então aqui você vai aproveitar o diálogo e você vai ver que já tem a primeira pessoa, je suis, segunda pessoa, tu es, né? Depois volta a primeira pessoa, je suis. E você vai observar que o je suis espanhola, ela está falando eu sou espanhola. Depois você vai ver aqui a segunda frase, je suis ici pour étudier. E você vai ler a tradução, você fala, eu estou aqui para estudar. Aí você fala, mas é o mesmo verbo, mas tem uma tradução diferente. Então você vai ver que ele tem um emprego de ser e tem um emprego do verbo estar. Então ele pode ser eu sou ou eu estou, né? Então, você vai ter aqui também verbos, tu habites, j'habite. Você fala, onde você mora? Eu moro, né? Então, tudo isso você tem que observar na construção das frases, os verbos que estão sendo usados, como eles são escritos, ok? Então, para vocês que estão em casa, tem uma gramática que pode ser consultada quando você vê um verbo, fica mais fácil, então mesmo você pode entrar na internet, que tem vários sites onde você pode consultar a conjugação dos verbos, e você vai aprendendo assim a conjugação de cada verbo. Então, eu disponibilizei aqui para vocês uma parte da gramática dessa aula. Então, vocês vão ver que eu mostrei para vocês aqui como é conjugado um verbo em francês. Todas as pessoas que nós temos em português, para conjugar um verbo, nós temos em francês. A única diferença é que o francês, o tu, é usado em francês no sentido de você. Quando você está conversando diretamente com alguém, você vai usar o tu. E o vous é quando você está falando com uma pessoa que você não conhece, então você vai usar de maneira educada o vous com essa pessoa, mesmo que ela seja um jovem que você não conhece, ou vocês, no sentido de vocês plural, tá? Então você vai ter o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E aí, vocês vão ter aqui o verbo être, nós temos no diálogo, e o verbo avoir, quando ela fala da idade, né? Então, aqui ela fala assim, olha, tu as quel âge? J'ai 17 ans. Então, você tem quantos anos? Eu tenho 17 anos. Então, aqui eu também coloquei para vocês o verbo avoir, que é o ter a ver, tá? Então, você tem je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. E o verbo avoir é je, tu as, il a ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Aproveitei também para colocar para vocês aqui os verbos que tem no diálogo, que é o habiter, parler. Além dos dois, eu acrescentei o verbo adorer. Então, esses verbos, gente, vocês podem observar que todos os três terminam em ER aqui, né? Então, ER são verbos do primeiro grupo em francês, são os verbos mais usados na língua francesa. Todo verbo novo que aparece, ele é colocado com a terminação ER, porque é a terminação mais fácil. Então, aqui vocês vão ter a explicação do verbo em ER, como vocês vão fazer para conjugar. Então, vocês vão pegar o verbo parler, por exemplo, você vai tirar o ER e você vai acrescentar
esta terminação que está aqui nesse quadro. Então, na primeira pessoa, você tira o R, você coloca o E, que está aqui. Na segunda pessoa, você vai tirar o R, você vai colocar ES. Terceira pessoa, E. Primeira pessoa do plural, ONS. Segunda pessoa do plural, EZ. E a última pessoa, terceira pessoa, ENT. Então, você vai ver que todo verbo que terminar com R, você vai formar da mesma maneira. Como o verbo obter aqui, olha. Tirei o ER, coloquei o E, o ES, o E, ONS, EZ, ENT. Adorei da mesma maneira. Por que eu coloquei separadinho esses verbos? Para vocês observarem o seguinte. Na primeira pessoa do singular, o G, quando está na frente de um verbo que começa com H ou vogal, então aqui o verbo obter começa com H e o verbo adorer começa com A. Vocês vão cortar o Ezinho e vão colocar uma apóstrofe. Então aqui eu falo je parle, e aqui eu falo j'habite, j'adore. Então ele perde o E e faz essa liaison, essa ligação. Só na primeira pessoa do singular, ok? Então vocês vão ver que todo verbo que vocês pegarem em R, você pensa, é fácil, vou conjugar do mesmo jeito que tem o parler, o habiter e o adorer. Sempre com essa terminação aqui, ok? Então, ó, aqui tem a explicaçãozinha também que eu acabei de falar, quando o verbo começa por uma vogal H, como os verbos aimer, oublier, outros exemplos aqui para vocês. Só cortar do G e o E do G e colocar apóstrofe, ok? Então, gente, com esses 3 verbinhos aqui e a explicação que eu dei para vocês vão ver que a partir do diálogo que nós vimos, vocês podem formar outras frases, né? Porque conforme você vai começando a ganhar vocabulário, você pode mudar a pessoa, você pode fazer uma outra pergunta, você pode falar j'habite a Campinas, j'habite au Brasil, você pode mudar a formação da frase. E aos poucos você vai começando a assimilar e vai começando a criar o seu próprio vocabulário, aumentar o seu conhecimento. O próximo passo, gente, depois que vocês assimilaram como é o português, como que escreve em francês, é você escutar o diálogo em francês com calma e você vai lendo a frase em francês e vai assimilando. Você fala, nossa, mas aqui está escrito salut Marc. E ele fala salut Marc. Você fala, então aqui eu não pronuncio o T, ele falou salut Marc, né? Que nem aqui na frase do Arnaud, oui, pas mal, et toi? Falar, mas aqui está escrito pas, mal, et toi. Então não é assim que eu tenho que ler. Eu tenho que ler como ele fala. Oui, pas mal, et toi. Então você vai aos poucos assimilando o som das palavras com a escrita. Que sempre em francês tem muito S que não se pronuncia, tem muita palavrinha que no final não se pronuncia. E você vai assimilando a pronúncia com a palavra escrita. Então, gente, o áudio desse diálogo aqui e do seguinte, porque aqui eu expliquei só um, mas eu coloquei 2 aqui para vocês, tá? Então, o áudio desses 2 diálogos está aqui embaixo, você pode fazer o download, você pode escutar quantas vezes você quiser, até você assimilar bem todas as palavras em francês. Então, gente, o próximo passo é você, ouvindo frase por frase, você vai assimilar a pronúncia e você vai começar a repetir essa frase em francês, em voz alta, para você começar a ouvir a sua pronúncia e fazer uma comparação da sua pronúncia com a pronúncia do diálogo. Então, gente, depois que você ouviu bastante, você já tem noção que você assimilou bem o diálogo, eu trouxe aqui um exercício para você, que é o próprio diálogo que você vai ouvir e você vai completar a parte que está faltando aqui no diálogo, para você também começar a escrever em francês. Então, como você assimilou que escreve de uma maneira e fala de outra, aí a hora que você escutar o diálogo, você fala assim, aqui eu sei como escreve, aqui é assim. Então, você vai entender a frase e vai completar aqui as frases do jeito que está no diálogo, mas sem ver. Você vai ter que fazer sem olhar, como se fosse um ditado. E depois que você terminar, aí você pega e volta no diálogo em francês e faz uma comparação para ver o que você acertou e o que você errou, o que você precisa melhorar, ok? Então, gente, nós já vimos como a gente tem que fazer o início, que é ler em português, depois fazer a comparação com a parte em francês,
até você começar a entender como são formadas as frases. Eu já mostrei para você que tem que ouvir o diálogo, até o ponto que você vai fazer aquele nosso pequeno ditado, né, para praticar a escrita. Très bien. Agora, aqui acima ao lado, você vai ter o botão para clicar para fazer o download do material que nós usamos na aula de hoje. E de presente, eu coloquei mais um diálogo para você praticar em casa, ok? A ideia agora é você seguir o passo a passo sozinho. E até a nossa próxima aula, você verá que você já terá memorizado muita coisa. Você verá com seus próprios olhos como esse passo a passo é efetivo. Faça hoje, amanhã e vá escrevendo aqui nos comentários como está sendo a sua experiência. E se você também tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E você não vai querer perder a nossa aula de sexta, sabe por quê? Todo mundo me fala, ai professora, eu não consigo formar frases. Eu aprendo vocabulário, eu estudo, mas eu não consigo. Na aula de sexta-feira eu vou ensinar para vocês a técnica das cores. É uma forma divertida e você vai de vez aprender a fazer frases. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai aprender francês sem perceber. E veremos também outras ferramentas que vão te ajudar a acelerar os teus estudos. Então faça a atividade, aproveite e deixe aqui nos comentários também as tuas dúvidas, que no próximo vídeo eu vou responder, ok? E eu quero ver você aqui daqui uns meses falando francês como a minha aluna Elionai. Au revoir! Salut tout le monde, ça va? Je suis Lionai, je suis professeur, j'habite à Rio, j'ai toujours aimé la culture française e procurando um curso de francês, resolvi fazer o da professora Maria Rita, que eu já conhecia do YouTube, senti firmeza na professora, eficiência. Para ser bem honesta, encontrei perfeição. Então, me inscrevi, tudo muito tranquilo, tudo muito honesto, aquele medinho inicial de ter uma coisa online, a gente vê tanta coisa ruim, né, por aí, mas assim, muito bacana, tudo muito honesto, cumprem tudo que falam, as aulas na plataforma digital Hotmart, né, tudo muito encaixadinho, de facílimo acesso. No período da inscrição a gente aprende também a instalar as ferramentas, fiz tudo sozinha, milagrosamente, de tantas boas orientações da equipe, e é isso. Em 6 meses fui do básico ao intermediário, né? Para mim, maravilhosamente bem, ainda que com os erros, né, que eu acho que faz parte, é uma outra língua, é o francês, né, são só 6 meses, mas assim, aprendi bastante coisa, continuo aprendendo. A professora dá um suporte para a gente ainda de mais de 2 anos, né, de apoio. A gente pode enviar coisa por zap, por e-mail, no grupo fechado da turma, no Facebook. Tivemos também as aulas online, né, para praticar a conversação. Enfim, é uma coisa magnífica. Muito, muito, muito bacana. Recomendo muito. Quem está pensando em fazer, faça, porque o retorno será 1000 vezes maior do que o preço, do que o esforço, do que qualquer coisa. C'est tout, à bientôt.